Muito bom dia. Mais uma vez, nós hoje vamos ter as aulas. Temos como tema de hoje as equações, da cinemática. Então, nós teremos ali como tema de hoje as equações da cinemática. Muito bom dia. A aula de hoje é referente às equações da cinemática. Nós vamos tentar estudar as equações da cinemática. Vamos debruçar todos os princípios das equações da cinemática. Então, nós sabemos que a cinemática é um capítulo da mecânica que estuda o movimento dos corpos, mas ela não se preocupa com a causa dos movimentos. Então, nesta aula de hoje, vamos aprender todas as equações da cinemática. Nós vamos ver como é que as equações da cinemática são desenvolvidas ao longo do capítulo da mecânica. Então, nós teremos aí primeiro e vamos estudar o primeiro movimento na cinemática é um movimento uniforme. Então, nós dizemos que é um movimento uniforme. Então, um movimento uniforme. A partir deste gráfico, nós vamos tirar as equações do movimento uniforme. Então, nós dizemos que um corpo, uma partícula, é designado que está em movimento uniforme quando o objeto ou partícula não muda de posição no decorrer do tempo. Isto é, se a velocidade permanecer constante, como a velocidade e a mudança de posição no decorrer do tempo, se a partícula muda de posição no decorrer do tempo, então está perante ao movimento uniforme. Então, vamos deduzir aqui as equações da cinemática. Esta equação vai concretizar a posição do tempo, é uma linha paralela ao eixo dos tempos. Então, se ela é paralela ao eixo dos tempos, nós teremos aí a expressão, ou a área deste gráfico aqui será igual à distância ou o percurso gasto pela partícula. Então, nós teremos aí a área da figura é igual à distância total, a variação da distância. Então, nós vamos fazer características desta área, vamos aproximar ela a uma figura geométrica. Nós temos aí a variação da distância será igual ao que? A área da figura. Então, esta nossa figura aqui corresponde a uma figura geométrica designada de retângulo. Então, será igual à área do retângulo. Nós bem sabemos que aqui nós teremos a variação da distância é igual ao quê? Ou a deformação da distância é igual ao quê? O que é a área da figura? Nessa figura é uma figura geométrica. Como sendo uma figura geométrica, nós temos um valor exato aí, que é a área do retângulo igual a comprimento vezes largura. Então, nós teremos aí o comprimento, que é a função da velocidade, nós temos aqui a largura, que é a função do tempo. Então, a nossa expressão para o movimento uniforme será igual ao comprimento, que é a velocidade vezes a largura, que é o tempo, é o eixo dos tempos. Então, nós teremos aí esta equação. Desenvolvendo isto aí, nós teremos que a distância final, sabemos que delta a variação da distância será igual à distância final menos a distância inicial. Então, teremos a distância final menos a distância inicial será igual à velocidade vezes o tempo. E, pegando esta expressão, passando para o segundo membro, a designação que teremos, a distância em função do tempo, será igual à distância inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, esta é a equação geral do movimento, uniforme. Então, estamos falando do movimento uniforme, a equação geral é aquela em que vai ter outras designações. Esta equação é a equação geral do movimento uniforme.
ela terá outras designações que vai caracterizar o estado do movimento do corpo. Então, é para nós determinarmos, resolvermos qualquer problema envolvendo o movimento uniforme, nós devemos usar esta que é a equação geral, é a equação fundamental do movimento uniforme. Então, esta equação pode ser progressiva. Se o movimento for progressivo, ela vai ter outras designações. E se o movimento for regressivo, ela terá outras configurações. Se o movimento for progressivo, é aquele que nós dizemos que ela é ascendente. Então, se o movimento for progressivo, a equação da distância em função do tempo será igual à distância inicial mais a velocidade vezes o tempo. Agora, se for regressivo, ela será negativa. A distância em função do tempo será igual à distância inicial menos a velocidade vezes o tempo. Então, essas são as equações, outras equações que vão ter uma nova designação do movimento uniforme. Então, se você está perante um movimento uniforme e as equações que serão dadas serão a equação no sentido progressivo e no sentido regressivo. Isso aqui é uma equação progressiva e esta é uma equação no sentido regressivo. Regressivo quando ela é regressiva, estamos a descer num declive em que nós teremos aí. Estas são as equações do movimento uniforme. Deixa o like aí, se inscreva aí para que o canal comece a crescer e deixe os seus comentários. Vamos dar a continuidade à segunda equação, que é do movimento variável. O movimento variável é dividido em dois movimentos. Estamos a dizer aí o movimento acelerado e o movimento retardado. Então, vamos deduzir as equações do movimento variável. O movimento variável é caracterizado por três equações fundamentais. A primeira é a equação da aceleração. Aí depois as duas equações, vamos deduzir as equações em função do movimento retardado. Então, neste gráfico nós temos aqui o movimento acelerado. Nós sabemos que o movimento acelerado é aquele em que a velocidade aumenta no decorrer do tempo. Se a velocidade aumenta no decorrer do tempo, haverá uma nova grandeza derivacional, designada de aceleração. Então, a aceleração é representada por letra A, que é igual a variação da velocidade em função da variação do tempo. Então, esta é a expressão para designar a aceleração. Então, a aceleração toma essa configuração, mas nós temos um gráfico aqui, que é o gráfico do quê? Que é o gráfico da aceleração em função do tempo. Então, nós sabemos que a área subscrita deste gráfico aqui será igual à área da figura, nesse caso a velocidade, a variação da velocidade será igual à área da figura. Então, a variação da velocidade será igual à área da figura. Então, como a variação da velocidade é igual à área da figura, então nós teremos o valor da aceleração. O valor da aceleração aqui nós temos movimento variável. Independentemente se o movimento seja acelerado ou retardado, a aceleração é constante. Aqui a característica fundamental do movimento variável é a sua aceleração, porque a aceleração não muda, é algo constante, algo periódico. Então, se é constante, a aceleração é constante. Só o que muda é a sua velocidade. A velocidade pode aumentar e pode diminuir. Então, estamos falando do movimento acelerado, em que a aceleração é a característica fundamental do movimento variável. Então, como a aceleração é constante, ela não pode variar no decorrer do tempo. Ela não pode variar. Então, se a aceleração não varia, nós teremos aqui fazer um estudo de acordo com a figura geométrica. Então, nós teremos aqui este gráfico. Este gráfico representa uma ilustração de um certo movimento, de uma certa partícula, em função da aceleração e em função do tempo. Então, para nós deduzirmos a equação do movimento acelerado, nós devemos usar esse princípio. Diz que a área subscrita deste gráfico aqui, da aceleração e função do tempo, é igual à velocidade total. Nesse caso, temos a variação da velocidade será igual à área da figura. Então, esta figura é igual à área do retângulo. Esta figura é um retângulo. Vamos ver aqui. Esta figura é um retângulo, não é um quadrado. A figura é um retângulo. Então, como a figura é um retângulo, nós devemos ver a verificação ou a aproximação desta figura. Então, nós teremos aqui a variação da velocidade
será igual à área dessa figura. Que figura é? É a área do retângulo. O retângulo vai ter comprimento vezes largura. Então vamos ver aqui, temos o tempo. Então, aqui é o comprimento em função da aceleração e em função do eixo dos tempos. Aqui é a largura da área, é a largura da figura geométrica. Esta é a largura da figura geométrica. Então, como a largura, então nós teremos aqui a área da velocidade. Será igual ao comprimento. Esse comprimento é a aceleração. Estamos com a aceleração vezes a largura. Nossa largura é o tempo, vezes o tempo. Sabemos que a variação da velocidade é igual à velocidade final menos velocidade inicial. Primeiro, a velocidade é uma grandeza derivacional e é uma grandeza vetorial, porque ela tem direção, norma e sentido. Então teremos aqui a velocidade final menos velocidade inicial será igual à aceleração vezes o tempo. Esta velocidade passa para aqui, teremos velocidade final em função do tempo será igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, esta é a expressão geral, esta é a equação geral do movimento acelerado. Esta é a equação geral do movimento acelerado. Então, para nós deduzirmos qualquer tipo de equação do movimento acelerado, nós teremos a lei fundamental do movimento acelerado, que é a lei da velocidade. Esta é a lei da velocidade. O movimento uniforme é a lei da distância. Esta é a lei da distância para o movimento uniforme. Mas no movimento acelerado, nós devemos usar a lei da velocidade. Esta lei da velocidade é a lei fundamental para caracterizar o estado do movimento, a rapidez ou a lentidão em que o corpo apresenta, de acordo com a sua trajetória no decorrer do tempo. Então, esta é a equação para determinar, para caracterizar o estado do movimento do corpo. Então, para nós caracterizarmos o estado do movimento do corpo, animado do movimento variável, nós, para classificarmos se este movimento é acelerado ou retardado, então, primeiro temos aí a equação ou a lei da velocidade para o movimento acelerado. Esta equação também pode tomar outras designações que podemos deduzir. A velocidade em função do tempo será igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E também podemos ver outra, nesse caso aqui, se ela for progressiva. Se a aceleração for progressiva. E teremos também a velocidade em função do tempo é igual à velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. Isso aqui no sentido regressivo. Então, quando ela for regressiva, nós teremos esta expressão. Se ela for negativa, devemos usar essa expressão. E se for positiva, usaremos a outra expressão. Então, para o movimento acelerado, basta você conhecer aqui, que é a equação geral do movimento acelerado, e vai resolver qualquer tipo de problema que envolve as equações do movimento acelerado. Bora lá, deixar o like aí. Vamos dar continuidade às últimas duas equações do movimento da cinemática. As últimas equações da cinemática, que é representada pelo movimento retardado. Preste atenção, no movimento retardado, este gráfico vai mostrar a composição do movimento retardado. Disse que é retardado porque a velocidade vai diminuindo no decorrer do tempo. Se a velocidade diminuir no decorrer do tempo, estamos perante ao movimento designado de movimento retardado. Este movimento é designado de retardado porque a sua velocidade vai diminuindo no decorrer do tempo. Então, a partir deste gráfico que faz caracterização do movimento retardado, nós queremos deduzir as equações gerais do movimento retardado. No movimento retardado, nós teremos duas equações fundamentais. A primeira é a equação de Torser, a famosa equação de Torser, que vai ser deduzida no movimento
retardado. A segunda é a equação da elongação, que é a equação da distância em função do tempo no movimento retardado. Porque a sua velocidade tem de diminuir, ela tende a diminuir no decorrer do tempo. Então, como a velocidade tende a diminuir no decorrer do tempo, nós estaremos perante as equações, duas equações fundamentais, em que nós vamos deduzir juntos. Porém, primeiro vamos dividir aqui, para nós caracterizarmos essas equações, nós vamos dividir esse espaço em duas partes iguais. Vamos dividir aquele espaço em duas partes iguais. Primeiro vamos encontrar a equação de torcer. A equação de torcer. Primeiro deduzir a equação de torcer. Como nós vamos deduzir essa equação de torcer? Primeiro, temos aqui a área, estamos a dizer aqui, a distância, a variação do espaço, é igual à área da figura. Vamos caracterizar esta figura. A variação do espaço é igual à área da figura. A variação do espaço é igual à área da figura. Em que figura é esta? Esta figura é um trapézio. É a área do trapézio. O que é trapézio? Trapézio é uma figura geométrica. Trapézio é uma figura geométrica que tem duas bases. Base maior, nesse caso temos a base maior e base menor vezes a altura. Então teremos a base maior mais base menor vezes a altura. Isso vamos dividir por 2. Então, vamos representar esta equação, que será a variação do espaço será igual a variação do espaço será igual a base maior. A nossa base maior aqui é a velocidade. E a nossa base menor é a velocidade inicial. A nossa base menor é a velocidade inicial. A nossa altura é o tempo. E, portanto, vamos dividir por 2. Então, a variação do espaço será igual a velocidade mais velocidade inicial vezes o tempo sobre 2. Nós vamos aqui pegar o tempo. Nós sabemos que a aceleração, por exemplo, a aceleração é igual à velocidade sobre o tempo. A aceleração é igual à velocidade sobre o tempo. Então nós queremos aqui encontrar o valor do tempo. Vamos deduzir o tempo será igual a velocidade sobre a aceleração. Vamos deduzir aqui a variação da velocidade, que é, vamos por aqui a variação da velocidade. Então nós teremos dado o tempo igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre a aceleração. Deduzindo desta expressão, essa expressão é que vai nos ajudar a deduzir a equação geral da lei de equação de torcer. Teremos aqui a variação da distância, nesse caso, a variação da distância será igual. Vamos por aqui, pegando e substituindo, teremos aqui, este por aqui passa duas vezes a aceleração, teremos velocidade mais velocidade inicial a multiplicar por velocidade menos velocidade inicial
Tá, esta aqui é a conjunção, é um desenvolvimento de duas expressões. Na matemática nós vamos ter aí o auxílio de uma equação quadrática. Isto equivale a uma expressão de uma equação quadrada. Pegamos e vamos pôr para aqui. Nós teremos velocidade final mais velocidade inicial, a multiplicar por velocidade menos velocidade inicial será igual a 2 vezes a aceleração, variação do espaço. Isto aqui é desenvolvimento de uma expressão que diz que a velocidade ao quadrado é pegando este da velocidade ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado será igual a 2 vezes a aceleração, variação do espaço. Este aqui está subtraído quando passa para o segundo membro, ela passa para o segundo, passa a ser positivo. Então teremos a velocidade final ao quadrado será igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, variação do espaço. Então, esta equação de torcer mais ou menos, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, esta equação é a primeira equação da cinemática, nesse caso do movimento variado, concretamente do movimento retardado. Então, no movimento retardado, a equação que nos é caracterizada, a primeira equação, como a velocidade diminui no decorrer do tempo, então teremos a expressão da velocidade no decorrer do tempo. Portanto, para o fim, nós teremos a segunda equação. Esta segunda equação que será caracterizada, pela equação do deslocamento em função do tempo. Nós vamos ver aqui que a expressão aqui, que é a expressão fundamental desta segunda equação, que diz, vamos pegar a mesma expressão, que a variação do espaço é igual, a variação do espaço é igual à área da figura, que é igual à área do trapézio. Então, a distância, nesse caso, a variação da distância, que é igual ao quê? A base maior mais base menor sobre 2 vezes o tempo. Substituindo, teremos a variação da distância será igual ao quê? Será igual a base maior, que é velocidade mais velocidade inicial vezes o tempo sobre 2. Nós dizemos a velocidade aqui. A equação da velocidade, dizemos que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, pegamos essa expressão, vamos substituir no lugar da velocidade. Teremos a variação do espaço será igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo mais velocidade inicial vezes o tempo, isso tudo sobre 2. Este valor vai caracterizar, vamos adicionar velocidade inicial mais velocidade inicial, teremos a variação do espaço será igual a 2 vezes velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, a multiplicar o tempo tudo sobre 2. Pegamos isso, vamos fazer propriedade distributiva. Este vai multiplicar com este e este vai multiplicar com este. Teremos tempo vezes isso aqui, teremos a variação do espaço será igual a 2 vezes velocidade inicial vezes o tempo. Isto vamos ter aqui. Vezes teremos aqui mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, isto tudo sobre 2. Vamos dissociar o denominador. Teremos a variação do espaço será igual à velocidade inicial vezes o tempo sobre 2 mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado, Então teremos aí a variação do espaço será igual, simplificamos 2 com 2,
teremos velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, este já, aqui nós teremos um valor que será designado de deslocamento em função do tempo, deslocamento em função do tempo será igual a deslocamento inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração sobre 2 tempo ao quadrado. Este já é a expressão geral para o movimento variado, para nós caracterizarmos a deformação do corpo, para nós caracterizarmos a deformação do corpo do movimento variado. Chegado ao fim, nós aqui já deduzimos todas as equações do movimento variado, já representamos todas as equações do movimento variado. Muito obrigado pelo tempo dispensado e assista o próximo vídeo que vamos mostrar como é que se resolve esse exercício. Vamos resolver exercício. No próximo vídeo vamos resolver o exercício de Danzian-Form, exercício de movimento variado. Então vamos resolver o exercício referente a estes 3 tipos de movimento. Muito obrigado pela atenção dispensada e continuam mais vezes.